Olá, pessoal, que bom ter vocês aqui novamente. Meu nome é Milena Brentan e hoje eu tô aqui com a Soraya Cardoso pra gente conversar sobre liderança inclusiva. Então fica até o final que a gente vai conversar um monte de coisa entre conceitos e aplicações na prática, para você entender de fato como ser uma pessoa em uma posição de liderança inclusiva. Mas antes, se inscreve no canal e ativa o sininho para você acompanhar tudo o que acontece e continuar vendo várias perspectivas de desenvolvimento humano. Vamos nessa? Soraya, bem-vinda. Obrigada por você ter aceitado. Soraya, antes de mais nada, se apresenta. Queria primeiro agradecer o convite de estar aqui nesse canal com essa profissional, essa coach maravilhosa. Bom, eu tenho 20 anos de carreira em RH. Eu já passei por empresas de diferentes tamanhos, setores, nacionais, multinacionais. E tive a oportunidade de, em todas essas, trabalhar bastante a temática de diversidade, de inclusão. E a partir de ações do RH, garantir que aquele espaço fosse um espaço para todos os talentos. Sou formada em coaching também e pós-graduada em gestão estratégica de pessoas. Explica aí para as pessoas que talvez nunca ouviram o conceito ou ouviram, mas não foram tão a fundo ainda, o que é liderança inclusiva? Legal. Essa é uma pergunta muito comum, tá? Como eu faço para ser um líder, inclusive, o que é liderança inclusiva, mas eu queria te fazer um convite para a gente começar a falar um pouquinho antes sobre o ambiente corporativo, as empresas, né? Quando a gente pensa, né, na construção das empresas e da cultura, isso aconteceu lá atrás, lá na Revolução Industrial. Naquela época, as empresas estavam surgindo e pessoas que hoje estão no nosso dia a dia de trabalho não eram representadas ali, não estavam presentes ali. Então, em muitos momentos, a gente olha e fala, bom, tem um profissional com deficiência, tem uma mulher nessa posição, tem um profissional negro, LGBT. Só que lá atrás, quando a gente começou a construir o mundo empresarial, corporativo, essas pessoas não habitavam aquele ambiente. Então, a liderança inclusiva é um caminho de garantir que todos esses talentos que a gente encontra hoje, cada vez mais no dia a dia das nossas empresas, se sintam de fato desenvolvidas, pertencentes e que possam aí estar pleno nas suas entregas, no seu talento, nas suas potencialidades. E o que acontece, na sua opinião, quando se instaura esse ambiente com uma liderança inclusiva? O que acontece com a empresa, com a organização, com a instituição? O que a empresa ganha com isso? Se não for pelo cuidado com as pessoas, o que ela ganha? Acho que o principal ganho que a gente tem, que as empresas têm a partir de uma liderança inclusiva, são inovação, um aumento real da receita, né, da empresa, um ambiente onde as pessoas queiram ficar, queiram permanecer, porque afinal hoje em dia cada vez mais as pessoas mudam de empresas, né? Então, como fazer para aquele talento ficar na sua empresa? Né? Então, liderança inclusiva traz aí um retorno positivo para o ambiente de trabalho, porque afinal de contas as empresas são pessoas, né? A gente está falando aí de um monte de recursos, diferentes tipos de recursos, mas quem vai fazer a coisa acontecer na prática são as pessoas. Então, pessoas que se sentem pertencentes, que estão felizes e estão plenas, elas vão ser talentos e profissionais que vão entregar melhor, vão trazer mais resultados, vão trazer maior número de inovação para dentro do ambiente de trabalho. E isso reverbera com rentabilidade, com receita, com resultados positivos para o próprio negócio, né? Que pelo que você está falando. Com certeza. Eu acho que um principal exemplo, assim, as novas empresas, por terem um volume maior de pessoas tão diferentes entre si, elas conseguem trazer soluções que atendem essas próprias pessoas. Antigamente, por exemplo, a gente tinha aí pessoas inovando, trazendo novos produtos, novos serviços, e na hora que a empresa ia colocar isso na mesa ou no mercado, não tinha aderência. Porque foi construído por uma pessoa que não consomem aquele produto ou aquele serviço. Então,
Garantir que esses talentos possam ser quem são faz com que a gente tenha uma maior inovação e uma maior aderência, inclusive, na construção de novos produtos e novos serviços. O que as pessoas podem fazer para serem pessoas, gestoras de pessoas, de uma forma mais inclusiva? Legal. Eu acho que um primeiro ponto é o líder, a pessoa que está numa posição de liderança, conhecer bem o time. Por quê? Porque cada pessoa tem uma particularidade. E para a gente conseguir ativar os talentos individuais, é importante fazer uma coisa bem especificada para cada liderado. Então, o gestor, a pessoa gestora, ela precisa se moldar a cada liderado, né? E garantir aí que a entrega individual converse com a entrega do time, né? Então, acho que esse é o primeiro ponto. Segundo ponto é estar super antenado e entender quais são as regras da empresa. Então, o que é permitido, o que não é permitido, né? Então, geralmente, códigos de condutas, políticas antidiscriminatórias, que são norteadores. Porque quando a gente fala de empresa, a gente está falando de cultura. E cultura organizacional é como esse grupo de pessoas atua frente a determinadas situações. E isso vai estar bem descrito, bem definido aí nos processos, nas rotinas, enfim, nas políticas dentro da organização. Então, a pessoa gestora é fundamental que ela tenha bastante conhecimento, entenda como que isso está acontecendo na prática. Um outro ponto que é fundamental também é mensuração, acompanhamento de indicadores. Então, num processo de avaliação e desempenho, por exemplo, é entender do último ciclo para esse ciclo, o quanto que essa pessoa ampliou em relação às suas entregas, às suas contribuições. Pode ser também uma forma de você entender, dentro do grupo de pessoas que passaram pelo processo de avaliação, por que determinado grupo de pessoas ou time, equipes, não estão performando tão bem. Então, é importante saber, olhando, né, por meio de indicadores, acompanhar essa evolução ao longo do tempo, e não ficar preso a só o momento atual, né? Então, acho que essas são as 3 principais aí, pontos para uma liderança inclusiva acontecer na prática. E uma pessoa que... Pega uma pessoa que... Você não precisa nem dizer o nome, tá? Mas uma pessoa que assim, nossa, essa liderança é inclusiva. O que essa pessoa faz na prática, além do que você falou? Eu acho que o principal ponto é ser autêntico e entender que a outra pessoa é uma pessoa também, né? Antes da gente entrar no ambiente de trabalho, tem muitas outras questões que a gente já está levando, carregando na nossa mochilinha emocional, na nossa demanda pessoal, né? E entender que às vezes essa pessoa vai chegar no trabalho, ela não vai estar legal, ou que ela vai estar super extasiada com algum assunto que aconteceu fora do ambiente de trabalho. Então, ser autêntico na forma, né, de liderar, tirar dúvidas, perguntar. Por exemplo, teve um gestor uma vez que me perguntou: poxa, eu acabei de admitir um profissional trans no meu time, como que eu lido com essa pessoa, como que eu chamo? E a minha resposta como RH foi: conversa com a pessoa. Porque isso faz o vínculo acontecer e as decisões e os resultados serem trabalhados em conjunto. Eu acho que outro ponto que é importante é conversar e envolver as pessoas do seu time, né? Na tomada de decisão, na construção, mostrar todo o contexto, todo o cenário para que todos possam atuar ali e contribuir para um resultado positivo para todo mundo. Então, eu tive uma gestora, por exemplo, que ela me desafiava e ela falava para mim: este é o cenário, este é o contexto. Eu consegui pensar até aqui. Soraya, o que você acha? O que mais a gente pode fazer com base na sua experiência profissional e de vida, né? E aí deu muito certo. E ouvindo você falar sobre isso, eu me lembrei de um exemplo. Em uma das organizações que eu trabalhei, que eu acho até legal trazer para a gente falar sobre isso. Era uma empresa
uns anos atrás, e aí o gestor, aí a pessoa, uma pessoa do time, que era uma mulher, né, veio até mim, eu era o RH da empresa, e ela falou que não estava sentindo que ela tinha voz naquele time. E aí eu fui investigar, papel de RH, né? A gente é investigador, deixa eu conversar com, vou conversar com, deixa eu entender aqui, rarará, com aquela confidencialidade toda, e aí eu cheguei na pessoa gestora. E falei, e aí, como é? Essa pessoa está dizendo que na reunião ela não tem voz, como é? E a pessoa gestora falou assim, não, mas se o fulano tá falando demais e a pessoa que pediu para falar comigo não está falando, eu não vou impedir a carreira do fulano só porque ela precisa falar. Eu falei assim, mas quem disse? E aí, ó, na hora, eu pensei, falei assim, mas e o que faz você pensar que você vai impedir a carreira do fulano se você perguntar a opinião da ciclana? Isso eu acho que é uma realidade de muitas organizações e de muitos negócios, de muitas pessoas em posição de RH, que é como a gente explica e como a gente lida com aquela pessoa em posição de gestão que tem dificuldade em ser inclusiva e que não percebe isso. Você tem alguma dica? Como é que a gente instaura e traz uma cultura de liderança inclusiva quando a gente tem exemplos como esses? Essa é uma pergunta de milhões. Eu acho que o primeiro ponto, o ponto de partida para mim é o profissional, a liderança precisa estar com o coração e a cabeça abertos para poder entender que tem muito a aprender, né? Então, de um lado, tem o papel do gestor de pessoas, é fundamental. É igual eu aprendi esses dias, né? O autoconhecimento é uma portinha que a gente abre por dentro. Então, não adianta o RH querer fazer aquela pessoa querer aprender. A pessoa vai aprender se ela quiser. Mas o RH pode dar uma série de ferramentas. Então, algumas das principais ferramentas que a gente enxerga no meio corporativo das principais empresas são letramento em diversidade. O que é isso? Bom, da noite para o dia, vários gestores têm essa sensação. Da noite para o dia surgiram essas sopinhas de letrinhas de diversidade, de equidade, de inclusão. E como que isso funciona na prática? Então, o letramento em diversidade é basicamente uma aula para a liderança da empresa, para explicar os conceitos, a importância de usar nomenclaturas corretas, e dá aí margem também para que essas pessoas tirem dúvidas, não é? Acho que ninguém nasceu sabendo, então, mesmo em posição de liderança, a gente também tem que poder tirar dúvidas. Então, esse é o primeiro movimento, letramento em diversidade. Segundo movimento é bater uma fotografia da equipe, daquele time atual. Então, quem compõe esse time? Qual é o perfil? Usando os marcadores de diversidade, qual é o perfil desse time que está aqui? Porque a partir daí eu vou conseguir endereçar ações de uma forma concreta e direcionada. Então, por exemplo... Me explica mais o que é um marcador. O que é marcador? Legal. Marcador de diversidade é como a gente hoje define quem são os perfis, quais são os perfis dos públicos dentro da empresa. Então, alguns marcadores sociais que a gente utiliza de gênero. Então, essa pessoa é do sexo feminino, do sexo masculino, ou é uma pessoa não binária. A gente está fazendo alguns marcadores aqui de gênero. Quando a gente fala de étnico-racial, por exemplo, no Brasil existem muitas culturas, muitas etnias e muitas raças. Eu acho que o mercado corporativo ficou muito preso na questão racial dos negros. Mas a gente tem uma pluralidade nesse país, então existem pessoas indígenas que estão dentro do ambiente corporativo, existem pessoas de diversas raças, né? Não só a raça negra, mas a gente tem também pessoas que são orientais, pessoas que são caucasianas. Então aqui tem um arcabouço de étnico-racial. Pessoas com deficiência. Existem vários tipos de deficiência. Então, quando a gente usa o marcador pessoa com deficiência,
A gente pode estar falando de uma pessoa com uma deficiência intelectual ou com uma deficiência física, uma deficiência visual, auditiva. Olha como é plural, né? Então, os marcadores, eles garantem que aquele grupo que é subrepresentado dentro do ambiente corporativo seja visto. Então, a partir do momento que a gente, como RH, bate uma fotografia e entende quais são as pessoas, quais são os marcadores que a gente tem no time, a gente consegue construir um plano para definir aí a melhor forma de garantir que cada um desses públicos se sinta pertencente, que se sinta parte do negócio, tá? Então, letramento. Essa fotografia pode ser por meio de um censo de diversidade, mas não obrigatoriamente, porque nem sempre a empresa tem verba para pagar um censo da diversidade. Mas, por exemplo, a gente como RH, a gente pode olhar lá no registro dos funcionários. No momento da admissão dos profissionais, você pode pedir para que ele ou ela se autodeclare e conte, olha, eu sou uma pessoa cisgênera, negra, me considero X ou Y ou Z, enfim. Então, esse tipo de informação a gente consegue num processo simples de ficha admissional, por exemplo. Tá? Então, são esses dois. E eu acho que, por fim, é muito importante criar rotinas que sejam frequentes, né? Então, por exemplo, na hora que for fazer um processo de recrutamento, um processo de avaliação e performance, processo de feedback, todos esses movimentos, que são ritos de cultura, eles precisam acontecer sempre com a frequência que faça sentido para aquela organização, porque não tem silver bullet, né? Não dá para uma empresa pequena agir exatamente como uma grande. Só replicar, deu certo com aquela empresa, eu vou fazer na minha também. Exatamente. Então, entender o que faz sentido para aquela organização em relação aos processos e sempre conversando, né, com o cuidado com cada um desses marcadores. Então, eu vou fazer um processo de avaliação de desempenho. Vamos entender como que as mulheres que são mães solo estão se desempenhando. Nossa, olha, elas estão, apesar do desafio, né, de estar solo, né, nessa jornada aí da maternidade, elas estão entregando, performando, elas preferem trabalhar mais à noite, depois os filhos já foram dormir. Então, o RH consegue, a partir desses indicadores, dar ferramental para os gestores de pessoas para criar aquele ambiente de mais inclusão. Agora, a cerejinha do bolo, a liderança precisa estar comprada em todo esse movimento. Porque se a gente não vê, a gente não sonha, né? Então, é importantíssimo que os gestores e a liderança executiva da empresa esteja com um letramento em dia e que possa ir, ao longo do tempo, garantindo que todas as pessoas do time vejam neles próprios, né, um exemplo aí de inclusão e de liderança inclusiva. E quais são os desafios de se implantar ou se trabalhar para desenvolver lideranças inclusivas? Eu acho que o primeiro desafio que eu percebo é uma certa resistência, né, por parte das pessoas que estão em função de cargos de liderança nas empresas. Porque é cômodo, né, onde a gente já está. Poxa, sempre foi assim, por que eu vou mudar? Então, acho que para o RH, o primeiro desafio é esse, né? Ter da própria liderança um interesse em se questionar e se desafiar a se colocar no lugar do outro, a sair da sua zona de conforto. Eu acho que esse é o primeiro desafio. O segundo desafio, que esse ano é o ano que eu entendo que é bem grande, é a questão do orçamento. Né? Não necessariamente a gente tem orçamento para poder, eu digo RH e a gestor de pessoas, né?
e a empresa como um todo. Nem sempre a gente tem a verba ali à disposição para poder fazer alguma ação, para poder disseminar conhecimento, enfim. Então, eu sugiro sempre muita criatividade aí. Acho que isso é um traço, né, dos brasileiros, da liderança, né? Fazer mais ou menos. Fazer mais com nada também. É verdade. Então, o orçamento é um movimento que geralmente barra alguns dos nossos RHs, mas como o exemplo que eu dei, né, eu acho que a gente tem aí desde utilizar materiais que a gente já tem, acesso às informações e dados que a gente como RH já possui, para poder trazer e conhecer coisas novas. E o desafio que ele é hoje a gente consegue ver com mais clareza, passado, né, a novidade do assunto de inclusão, diversidade, que é quando a empresa ou os gestores depositam nos grupos de afinidade toda a responsabilidade por falar ou por fazer as ações daquele determinado grupo. E grupo de afinidade, explica aí para quem não sabe o que é o grupo de afinidade. Com o avanço da temática de diversidade, equidade e inclusão, as empresas passaram a abrir espaço para que esses grupos que são subrepresentados tenham voz. Então, o ambiente de trabalho passa a ter grupos que têm algum tema de afinidade e esse grupo propõe ações, dá feedback. Então, por exemplo, é mais comum a gente encontrar grupos de afinidades de mulheres, né? Que eu acho que em primeiro pleito aí no meio corporativo é a entrada de mulheres em posições de liderança e de tomada de decisão. Então, a gente precisa escutar essas mulheres, né? Então, um grupo de afinidade que tem esse objetivo de troca no ambiente de muita segurança, né? Muita segurança. O que eu falar dentro desse grupo de afinidade não vai, de repente, custar no emprego. E vira esse grupo de afinidade, ele acaba dando inputs e informações importantes para que, depois de filtrados, para que a empresa repense algumas práticas, alguns processos. Então, essa é a importância também, além de dar voz e dar força, também a empresa consegue entender melhor como ser mais inclusiva a partir da perspectiva dessas pessoas que estão trocando nesse grupo, né? E o que você está falando é que acontece que algumas empresas podem terceirizar a responsabilidade das práticas para esses grupos e para o RH, né? Também é isso. Exatamente. Eu acho que assim como a sustentabilidade há 15 anos atrás ainda estava se estabelecendo, hoje a gente fala de sustentabilidade com muita propriedade, as empresas, né? Diversidade, equidade e inclusão é um termo e é um conceito que também está se estabelecendo. Então, delegar ou delargar para os grupos de afinidade é um lugar muito fácil, muito quentinho, muito cômodo. Mas existem várias mudanças que foram sendo feitas a partir desses grupos de afinidade que são muito positivas e que hoje a gente já incorporou no nosso dia a dia, que são muito importantes para o senso de pertencimento. Então, por exemplo, tiveram grupos de afinidades antes de nós que mostraram que, por exemplo, uma pessoa precisa usar o plano de saúde, ela é uma pessoa trans, só que aí o nome pelo qual vem a carteirinha no plano de saúde não é o nome pelo qual a pessoa se auto-identifica, e que isso gera um constrangimento toda vez que vai ao médico ou vai marcar uma consulta. Isso é uma coisa que quem não é LGBT, QIAPN+, não vai saber. E o grupo de afinidade para esse marcador traz esse tipo de elemento e muda toda uma experiência. Vamos falar de alguns exemplos, assim, legais, assim, exemplos bons, assim, sabe? O que é um exemplo bom? E aí você pode dar nome ou não, empresa ou não. Mas eu queria, sei lá, tentar trazer deixar palpável para as pessoas entenderem. Case, exatamente. Pode ser coisa que você viveu, a gente cara, a pessoa fez isso, brilhou. Ou, a pessoa, escorregou, foi o pior gestor que falou sobre inclusão na minha vida e eu aprendi isso com ele.
Tem um caso que eu queria trazer aqui para você no seu canal. Ele é bem recente e, para mim, ele mostra o quanto que o nosso ambiente corporativo exige de nós, gestores e RH, uma flexibilidade, um jogo de cintura para responder rapidamente. Então, quando começou a pandemia global, foram pipocando várias questões aí individualmente para cada pessoa e os gestores precisando aprender a lidar com essas situações, né? Então, teve um caso específico de uma profissional que entrou na empresa e logo naquela semana, infelizmente, por conta do Covid, a gente estava todo mundo trabalhando remotamente, ela perdeu 2 pessoas da família dela. E, enfim, aquela pessoa estava encarando um processo de luto muito intensificado e não estava conseguindo performar conforme a expectativa de um novo admitido, né? Então, a própria pessoa estava no processo de autocobrança, já eu preciso entregar, eu preciso fazer acontecer, afinal eu acabei de entrar na empresa, eu estou dentro desses 3 primeiros meses, ai meu Deus, vou ser desligada. E o gestor preocupado com a entrega, mas preocupado também com a pessoa e falando, eu não sei o que eu faço, porque, assim, o meu prazo está chegando, né? E a pessoa não está performando. E aí, com a RH, o meu movimento foi, vamos sentar aqui, vamos conversar nós 3, né? Porque, de um lado, tem uma questão que a gente não vai conseguir passar com velocidade, com rapidez, que é o luto, né? Daquela pessoa, daquela profissional. E, do outro lado, tem um gestor que tem uma demanda aí, que está sendo cobrado pela empresa, pelos clientes da empresa, para gerar resultado. Então, a partir desta conversa, se estabeleceu um prazo. Então, posso cuidar deste assunto, dessas temáticas, desses projetos, até tal prazo, e a partir daí eu vou me comprometer a assumir mais projetos, a estar 100% dedicada aqui para a empresa, para a área, para a atividade. E isso é uma boa prática que algumas empresas aplicam, que é a licença por luto mesmo, né? Que o Airbnb tinha, eles chamavam de esqueci qual era o nome da política em específico, mas era isso, né? Que só quem enfrenta o luto, né, de um processo, né, o processo de um luto, entende como isso balança, né? E às vezes você poder conceder um tempo para a pessoa pensar e lidar com isso, ela volta de uma forma, enfim, isso pode ser o que vai decidir se ela vai continuar ou não na própria empresa. Exatamente, né? Porque são como a gente se sente nesse ambiente de trabalho que é o que conta. E se o luto é respeitado, por exemplo, a gente está falando de respeitar aquela pessoa e o momento que ela está vivendo. Então, neste caso que eu trouxe, a gente fez um combinado, né? O gestor, a pessoa liderada e eu, como RH, de definir um prazo, de definir quais seriam as entregas até aquele determinado prazo e, neste prazo, teríamos uma nova conversa, né? Uma nova conversa para definir. E aí, vai ou racha? Fica ou a gente rompe este vínculo? No caso, a decisão foi por romper o vínculo e veio por ambas as partes. E a gente fez um apoio com a RH, a gente fez um apoio para essa pessoa achar outras oportunidades de trabalho, ajudou a tentar recolocar dentro do que faria sentido para aquela pessoa naquele momento. Esse é um exemplo interessante, porque você vê que é uma liderança inclusiva, e a gente não está falando de marcador social, como a gente estava falando, né? Étnico-racial. A gente está falando de uma liderança inclusiva, apoiada por um RH inclusivo, que consegue entender qual é a demanda daquele profissional naquele dado momento. Então, inclusão pelo fato de ver uma outra pessoa na sua frente e falar assim, o que está acontecendo com essa pessoa? Né? Muito bom. Você tem alguma mensagem que você queira deixar para pessoas que desenvolvem pessoas, seja lideranças, seja o RH, seja fundador de empresa? O que você acha que é importante que eles ouçam? Eu acho que
todas as pessoas têm algum sonho que a gente, não necessariamente a gente externaliza no ambiente de trabalho. Então, não é sempre que o teu gestor, a tua gestora vai saber o sonho que você tem. Nós, como gestores, a gente precisa agir como facilitador, como quem ajuda a dar acesso para que essa pessoa alcance o sonho dela, seja dentro da empresa ou seja fora. A partir do momento que isso acontece, o comprometimento ele vai acontecer, a quantidade de entregas, a performance, vai ser tudo mais fluido. A gente precisa sempre considerar que cada ser humano é um, cada pessoa tem o seu sonho, tem os seus quereres, seus medos, e respeitar isso, né? Poder acolher, poder respeitar isso é o que faz tantas empresas aí estarem com com tantos funcionários, tantas pessoas trabalhando com tanto engajamento, com tanta determinação e propósito. Ou seja, se você quer que a sua empresa seja rentável, então cuide de quem cuida do seu cliente, cuida de quem cuida dos seus processos, né? Tenha esse olhar humano nas relações de trabalho, que a pessoa tendo um ambiente inclusivo e sendo respeitada, ela provavelmente vai fazer um trabalho melhor, vai gerar um impacto melhor, seu cliente vai ficar mais satisfeito com isso tudo, e aí é uma roda que gera muito efeito positivo. Agora tem uma coisa, liderança é mais do que um cargo. Então, mesmo que você ainda não esteja numa posição de liderança, você pode ser um líder inclusivo. Com tudo que a gente conversou aqui, né, conseguir respeitar as características individuais, se moldar a cada momento, a cada desafio, e também ter bastante autocompaixão, porque a gente também erra, né? A gente também tem muita coisa para aprender. Então, desejo aí todo mundo muita liderança inclusiva, porque tem muita oportunidade aí pela frente. Bom, gente, por hoje é só. Essa foi a nossa conversa sobre liderança inclusiva com a Soraya. Se você gostou, deixa o seu like e não esquece de ativar o sininho para você continuar por dentro de tudo que está acontecendo. Você achou que esse conteúdo é legal para outra pessoa? Já encaminha agora. Até a próxima!